Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Dimitri, sou estudante de Ciências Políticas e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu projeto de extensão de curso, que é uma pesquisa acadêmica intitulada A Política como Espetáculo. Como a inclusão social e as redes sociais têm afetado as campanhas eleitorais e a qualidade da democracia. Bom, nessa pesquisa eu exploro como a ascensão das redes sociais, em um contexto de maior inclusão digital, sobretudo nos últimos 15 anos, está transformando significativamente a política em um grande espetáculo, onde a imagem, o entretenimento, a estética, a viralização de conteúdos estão substituindo discussões profundas dentro do debate público, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos disso na democracia, com foco em fenômenos como discurso de ódio, criação de bolhas, espiral de desinformação, polarização política, a ascensão de outsiders dentro desse ambiente e outros temas explorados aqui nessa pesquisa. O tema central da minha pesquisa é o impacto das redes sociais nas campanhas eleitorais e na democracia. Hoje, as redes sociais não só ampliaram a voz de candidatos, como também de eleitores, e criaram novos desafios, como a manipulação de informações, a formação de bolhas ideológicas, a espetacularização da política, tema muito central nessa pesquisa. Por exemplo, o caso da Cambridge Analytica, que demonstrou como os dados de milhões de pessoas, de eleitores, foram utilizados para moldar comportamento político, influenciando a opinião pública durante a eleição de Donald Trump, lá em 2016. Além disso, os dados da Pew Research, em 2018, mostraram que 64% dos eleitores na eleição de 2016 acreditaram em informações falsas que circularam, sobretudo, nas redes sociais, o que coloca em risco a integridade e a legitimidade das eleições e do processo eleitoral, e também afetam a confiança das pessoas nas instituições democráticas. A questão que guia, que orienta toda a minha pesquisa é como as redes sociais transformam a política e como afetam a qualidade da democracia. A política, em grande parte, passou a ser regida por algoritmos, e evidentemente eles priorizam conteúdos mais polêmicos, mais engajadores, mais polarizantes e que criam uma espetacularização da política. Esse fenômeno está intrinsecamente ligado ao aumento da polarização na política, onde as pessoas se distanciam das opiniões diferentes e buscam apenas conteúdos que só reafirmam as suas crenças já existentes. Algo que a gente viu acontecer em vários processos eleitorais recentes, incluindo o processo eleitoral de 2018 no Brasil, que acho que é o maior exemplo desse fenômeno nacionalmente. Esse cenário traz à tona uma reflexão de que até que ponto a liberdade nas redes sociais, em um ambiente ainda sem regulamentação, ainda sem educação para a população quanto ao uso dessas ferramentas digitais, impactam a qualidade do debate público e a qualidade da própria democracia. O objetivo da minha pesquisa é investigar como a inclusão social e as redes sociais têm modificado as campanhas eleitorais e afetado a democracia. Mais especificamente, eu quero entender como a espetacularização da política, que impulsionada, sobretudo, por algoritmos e por notícias não verificadas, por fake news, tem criado um ambiente de polarização e manipulação da opinião pública. Um dado alarmante é que durante as eleições de 2022, cerca de 30% dos eleitores brasileiros declararam que as informações falsas nas redes sociais contribuíram para o seu voto e a sua formação política durante aquele período, tomada de decisão. Esses dados foram fornecidos por um estudo realizado posteriormente pelo próprio TSE. O impacto disso é profundo, porque a desinformação ela contribui para um ciclo de discurso de ódio que alimenta ideologias autoritárias que têm ganhado muita reverberação, muita força, que têm sido difundidas amplamente num contexto de enfraquecimento das democracias liberais e fortalecimento de ideias autoritárias na geopolítica global, não só no Brasil. Falar um pouquinho sobre as hipóteses da pesquisa, eu vou trazer duas para que o vídeo não se alongue muito. A primeira hipótese sustentada na minha pesquisa é sobre a desinformação e as fake news. A propagação de notícias falsas tem um efeito disruptivo nas campanhas eleitorais e, consequentemente, na democracia. O escândalo da Cambridge Analytica, revelado em 2018, mostrou como os dados das pessoas foram utilizados para influenciar eleitores com informações falsas. Uma prática que continuou a se expandir até as eleições de 2022 aqui no Brasil e as eleições de 2024 nos Estados Unidos. A minha hipótese é que as fake news elas não só alteram o comportamento do eleitor, mas também criam um clima de desconfiança nas instituições democráticas, o que explica muito a crise das democracias liberais nessa década. E prejudica a qualidade da escolha dos eleitores e cria uma sensação de não representatividade pelos políticos eleitos. Outra hipótese que eu defendo aqui é sobre a espetacularização e o entretenimento na política. Como a política virou entretenimento. Como, a partir da última década,
falar sobre política de maneira séria, propositiva e com fundamentação teórica não tem alcançado o eleitor. A transformação dos debates políticos em espetáculos midiáticos, pirotécnicos, é uma outra grande mudança. Os debates têm registrado audiências incríveis, seja ao vivo, seja nos cortes posteriores. Em vez de uma discussão, substantiva de propostas, os debates passaram a ser mais sobre as imagens ali, sobre os memes, sobre as declarações de impacto, sobre as provocações e até, como nós vimos na campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, agressões, quando o candidato José Luiz Atena agrediu o candidato Paulo Marçal com uma cadeirada, depois de ser verbalmente agredido por ele anteriormente. O caso do Bolsonaro nas eleições de 2018, por exemplo, foi marcado por um uso intensivo das redes sociais para criar uma imagem de anti-establishment, anti-sistema, algo que ajudou a atrair um número considerável de eleitores. A hipótese é que a espetacularização prejudica o entendimento profundo das propostas dos candidatos, tornando o debate muito raso e diminuindo a qualidade do debate público. A metodologia da pesquisa, a metodologia que eu adotei, ela é qualitativa, Ela baseia na análise dos conteúdos das eleições de 2016 a 2024, observando os algoritmos das redes sociais, como eles influenciaram a distribuição de conteúdo político, e traz uma revisão bibliográfica com vários artigos que analisaram os efeitos disso no comportamento do eleitor, os dados trazidos pelo Pew Research, trazidos pelo TSE, sobre o impacto das fake news e da desinformação nas eleições, e análise de artigos que mostram uma maior participação política a partir da inclusão digital. Com essa pesquisa, eu espero contribuir teoricamente para a formulação futura de políticas públicas, já que eu viso obter o entendimento de como as redes sociais estão transformando o comportamento do eleitor e afetando a qualidade das campanhas eleitorais. Além disso, eu quero aqui avaliar o impacto da desinformação no processo democrático, especialmente no que diz respeito à polarização, à radicalização política, e um dos resultados esperados aqui é que a espetacularização das campanhas não só prejudica o debate público, mas também enfraquece a confiança dos eleitores nas instituições públicas, nas instituições democráticas. Outro ponto importante é como as fake news e discurso de ódio estão criando um ambiente que favorece muito o surgimento de ideologias autoritárias, ou o retorno dessas ideologias. Bom, para concluir, eu acredito que nós estamos vivendo um momento crítico para as democracias, sobretudo as democracias ocidentais, onde as redes sociais oferecem uma nova forma de engajamento político, de participação no debate público, mas também amplia desafios como a desinformação, a polarização, os discursos de ódio, a criação de bolhas dentro das redes sociais, e o papel da regulamentação das redes sociais, um ambiente ainda muito desregulamentado, ainda muito inconsequente, é fundamental, além de também um processo de alfabetização midiática, que é essencial para garantir que as redes sociais contribuam para o debate público e para o debate democrático de maneira mais saudável. A espetacularização da política, as fake news, o discurso de ódio não podem ser ignorados e é urgente que a sociedade e os governos encontrem formas de regulamentar e educar sobre os impactos dessas novas dinâmicas. Muito obrigado pela sua participação.